O papel do Supremo Tribunal Federal, inegavelmente, é de garantir a eficácia da Constituição, né, das normas constitucionais. E sendo que dentre as normas constitucionais, ou seja, as previstas na Constituição, estão os direitos dos trabalhadores, enquanto tais direitos dos trabalhadores, efetivamente, conforme prevê o artigo 7º, inseridos inclusive no capítulo dos direitos fundamentais. Então, essencialmente, cumpriria ao Supremo Tribunal Federal tornar eficazes essas normas dos direitos dos trabalhadores. No entanto, desde 2009, mais precisamente, quando o Supremo Tribunal Federal vinha se encaminhando, inclusive, numa linha de defesa desses direitos, sobretudo na questão do direito de greve, garantindo o não corte de ponto nas greves, etc., e que foi chamado pela grande mídia e por integrantes, e por um integrante do próprio Supremo, de estar se transformando em uma corte bolivariana, né? O Supremo Tribunal Federal foi, como dizer, começou a caminhar numa linha inversa, né? E aí, nessa direção inversa, o Supremo passou a desconsiderar a eficácia das normas constitucionais, trabalhistas, sobretudo, né? Pensando dentro de uma lógica econômica, dentro de uma lógica, digamos assim, de preservação mais dos interesses empresariais, sob a falsa perspectiva de que existe no direito do trabalho, né, essa via de mão dupla, que é a garantia, em primeiro plano, dos interesses econômicos, para, em segundo plano, garantir os direitos dos trabalhadores. E, concretamente, não é disso que se trata. A Constituição é muito clara que os direitos dos trabalhadores servem para impor limites à exploração do trabalho numa lógica de produção capitalista e, consequentemente, ali a visualização primária é a visualização dos interesses da classe trabalhadora. Os direitos trabalhistas previstos na Constituição, aliás, desde 1934, nas Constituições de 34, 46, 67, inclusive, né, e 88, são direitos dos trabalhadores para a melhoria da condição social dos trabalhadores. Então, inegavelmente, o que se precisaria fazer é garantir a eficácia desses direitos e não retirar-lhes o conteúdo de um modo a favorecer, digamos assim, exatamente aqueles interesses que deveriam ser limitados pela previsão constitucional. Na TV, e o Michel tá passando a mão na caneta, sorrindo, ele orienta. Bom, essas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, e é bom pontuar que decisões são essas, né? São decisões que limitaram o direito de greve, né? no sentido próprio, inclusive, da exclusão do direito de greve para algumas categorias de servidores públicos na área da saúde e do judiciário. São decisões que estabeleceram a possibilidade de uma jornada de trabalho de até 12 horas, decisões que vêm reiteradamente reforçando a perspectiva do negociado sobre o legislado, decisões judiciais que, portanto, estabelecem uma lógica de autonomia privada, né, como se os direitos dos trabalhadores pudessem ser vinculados ou fixados por meio de contratos individuais de trabalho e contratos coletivos sem qualquer limite de previsão legal. São decisões, portanto, que vão numa contramão da história do direito do trabalho. Se toda a formação do direito do trabalho vai na linha da percepção de que essa liberdade contratual entre trabalhadores que dependem da venda da força do seu trabalho para a sobrevivência, com empresas que detêm poder econômico, né, e um poder econômico
que é ilimitado, se pensarmos do ponto de vista do arranjo internacional, né, do capital. O direito do trabalho surge exatamente para impor para impor a esta relação um limite, né, que não é que é um limite que se impõe, sobretudo superando esta lógica da liberdade contratual, né? Enfim, essas decisões do Supremo, consequentemente, elas tendem a destruir toda a racionalidade do direito do trabalho e conferir aos trabalhadores um estágio, digamos assim, histórico, que é de retorno ao período de formação do capitalismo, um período de liberalismo extremado e, consequentemente, de altas jornadas de trabalho sem limite, baixos salários, péssimas condições de trabalho nas fábricas, crianças trabalhando sem qualquer regulamentação, ou seja, conduz a uma lógica de uma exploração do trabalho que em si no capitalismo já é desumana, vamos dizer assim, mas que vai a extremos sem qualquer tipo de limite, porque toda a racionalidade é pautada pelo interesse econômico. Mas esse interesse econômico entre empresas que concorrem entre si, né, até de uma perspectiva internacional, esses interesses não encontram limites na lógica da exploração. Limites, digamos assim, óbvios, né, objetivos na exploração do trabalho. Então, para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, o que se avizinha é uma situação de um grave retrocesso na perspectiva de condições de trabalho. E é importante frisar não que essas condições de trabalho estivessem maravilhosas para a classe trabalhadora com o próprio direito do trabalho. Um direito do trabalho que, ao longo da história do Brasil, sequer cumpriu o seu devido papel, né, de proteção da classe trabalhadora, com decisões da própria Justiça do Trabalho, que ainda são decisões que não alcançam o potencial devido do direito do trabalho nessa perspectiva protetiva, e que foi sempre, digamos assim, ainda tem sido, né, um direito do trabalho carregado de ineficácia, né, essa é a grande verdade. Então, as condições de trabalho dos trabalhadores, na realidade brasileira, que convive inclusive com situações de trabalho em condições análogas de escravo, para se ter uma ideia, de ampliação excessiva da terceirização e tudo mais, essas condições já não eram efetivamente favoráveis, já eram condições insatisfatórias, e há de se pensar inclusive se o direito do trabalho é capaz de conferir condições satisfatórias e efetivas para a classe trabalhadora numa lógica de produção capitalista, mas ainda assim havia algum limite, né? E dentro da perspectiva aí pautada pelo Supremo Tribunal Federal, esses limites deixarão simplesmente de existir, e aí o que se pode prever é uma situação de piora, né, daquilo que já era ruim, digamos assim. E claro que não é a mesma coisa entre o ruim e o pior, né? O pior é pior. Essa pergunta é uma pergunta interessante. Bom, enfim, dentro de uma lógica de direitos, colocamos assim, né, não há nada dentro desse nosso modelo de sociedade que não tenha um custo, né? Que tipo de custo que cada direito gera, né? Como o próprio direito de propriedade, né? Para garantir o direito de propriedade, quanto não se gasta, né? Para garantir vários direitos, quanto isso não custa para o Estado, né, de alguma forma, para a sociedade de alguma forma. Então, a avaliação de direitos, ela jamais pode ser pontuada na perspectiva de custo, né? Ou os direitos têm algum sentido humano e a gente considera algum sentido humano e organizacional da sociedade, ou esses direitos não têm sentido e a questão de custo, né, não se coloca. Quando se estabelecem no direito do trabalho limites às formas de exploração do trabalho, é lógico que isso tem um custo.
mas é um custo determinado por uma opção do ponto de vista de que modelo de sociedade capitalista se quer, né? Se é possível projetar uma sociedade capitalista, digamos, menos injusta e com condições mais dignas para a classe trabalhadora, é disso que se está tratando. E se a sociedade não está disposta a pagar esse custo, né, se o capital não está disposto a pagar esse custo, a classe trabalhadora então tem que se perguntar se ela está disposta a participar deste modelo de sociedade efetivamente, né? Porque quando o próprio capitalismo, a classe empresarial diz que não consegue suportar esse custo dos direitos trabalhistas, porque impede a competitividade, o que se está colocando em questão não é a pertinência desses direitos, porque foram construídos historicamente. É a pertinência do próprio modelo de sociedade. Se esse modelo de sociedade é incapaz de garantir direitos, de condições de dignidade, né, aos trabalhadores, é porque esse modelo de sociedade não deu certo. Então ele tem um problema. Há uma confissão explícita do problema da impossibilidade desse modelo de sociedade ser efetivamente menos injusto. E então, esta colocação nos conduz a um outro tipo de questionamento, o questionamento da viabilidade do modelo de sociedade. O que o capitalismo deveria estar dizendo é exatamente o contrário, né? É que ele tem condições de conferir à classe trabalhadora melhores condições a partir da eficácia desses direitos. Ah, mas no Brasil é diferente, no Brasil tem direitos demais, no Brasil não é igual em outros países. Isso é uma balela sem tamanho. O custo do trabalho no Brasil é um dos menores do mundo e os direitos trabalhistas previstos na Constituição e nas leis sequer de fato são aplicados, né? Nunca atingiram o patamar pleno de uma eficácia. E, consequentemente, isso é uma mera retórica, né, para justificar um ataque, que é um ataque muito forte, né, à classe trabalhadora. Sendo que esses outros países, inclusive, que geralmente se mencionam, né, além de direitos trabalhistas que são eficazes, e que são potencialmente até superiores ao que existe na realidade do Brasil. E aí nós pensamos nos países do capitalismo central, né? Também, se nós podemos comparar com outros países de capitalismo periférico, aí ficamos no mesmo lugar, né? Esses capitalismos, além desses direitos que são eficazes, o valor do salário, o valor efetivamente do trabalho, é bastante superior àquele na realidade brasileira. Então, direito trabalhista não atrapalha o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, ele favorece a distribuição da riqueza, que por sua vez favorece ao consumo, que consequentemente faz com que o capitalismo se desenvolva mais efetivamente. Então, o que nós temos no Brasil, de fato, é uma inversão da lógica capitalista, que é uma lógica de acumulação, uma acumulação de capital que, inclusive, não fica na realidade brasileira, propriamente dita, é um capital que se acumula e vai embora para potencialmente garantir direitos sociais nos países centrais. Então, o que nós temos no Brasil é uma política, de fato, anticapitalista, se pensarmos assim, quando não se pauta efetivamente a eficácia e a aplicação concreta dos direitos à classe trabalhadora. A primeira coisa aí, acho que você vai colocar, é que não existe uma proposta do governo Temer. Vamos pensar bem, né? Porque o PMDB nunca teve projeto político para o país, né? Nunca teve, de fato, não existe uma projeção. É lógico, existe aquele documento lá da porta para o futuro, ponte para o futuro, aquela coisa toda, mas de fato, né, a lógica nunca foi pensar efetivamente um país a partir de algum projeto específico.
Então esse governo que chega ao poder, como se sabe que foi efetivamente, na minha perspectiva, por um golpe institucional, chega para atender os interesses daqueles que conduziram o processo político e, consequentemente, vem com questões já postas, né, que não foram debatidas na sociedade, questões que não foram submetidas a crivo eleitoral, ou seja, questões de um interesse específico, de questões ligadas a interesses específicos de um setor, de segmentos específicos da sociedade e mais diretamente ao setor econômico, né? Então, o que se projeta aí não é um projeto do governo Temer, é um projeto dessa classe, né, econômica dominante, que quer aproveitar toda a oportunidade dada politicamente para conduzir de uma vez só, né, vários interesses que foram, de certo modo, que estavam contidos, que estavam sendo obstados de um jeito ou de outro, tanto que a enorme, digamos assim, grande quantidade de reformas, né, que surgem de uma hora para outra, não vem, portanto, de um interesse pensado da cabeça do Temer, especificamente, e do seu governo. Então, acho que é o primeiro destaque a ser dado a isso. E o que se pretende com a PEC, que não é uma pretensão do governo específico, o que se pretende com a PEC é aquilo que se já pretendia desde a década de 90, né, que é a lógica de um Estado mínimo, a lógica de um Estado que atue apenas para garantir interesses econômicos. Se o Temer está no poder, e o poder é destinado a se perder, é destinado a se perder.